Mais uma. SUS 2021, acesso direto. Mulher, 33 anos, presta atenção aqui na idade, há 2 meses apresenta fadiga dor em mão, joelho esquerdo, tornozelo direito, que pioram no repouso e melhoram com a atividade física. Então parece um acometimento articular inflamatório, parece ser uma artrite. Nega queixas axiais, ou seja, só acomete esqueleto periférico. Há uma semana passou a apresentar edema difuso em terceiro quidodacto direito, então pode ser uma dactilite. Nega alterações genitais, urinárias e intestinais. Ao exame, lesões eritematodescamativas em região extensora de cotovelos, sulco interglúteo, depressões dos sulcos transversais ungueais. Então, olha só, tem lesões características de quê? De psoríase e tem lesão ungueal. Então, fechou. O paciente tem artrite, o paciente tem dactilite entesite, o paciente tem alteração ungueal, além de lesões características de psoríase. Esse paciente tem artrite psoriásica. Dor e edema em punho direito, segunda interfalangiana proximal direita, joelho esquerdo e dor e calor em tornozelo direito. Traz exames complementares, uma anemia, doença crônica provavelmente, PCR elevado, TGO e TGP normais, ácido úrico normal, creatina normal, sorologias para hepatite B, C, sífilis e HIV negativas, radiografia de mão, joelhos e tornozelos sem alterações, fator reumatoide anti-CCP negativos. Isso dá para afastar a artrite reumatoide, por exemplo? Não. Mas quando a gente tem uma artrite soronegativa com psoríase e acometimento ungueal, não há outro diagnóstico, artrite psoriásica. Então, olha só, diante da hipótese diagnóstica mais provável, qual o tratamento a ser prescrito? Então, a gente pensa em artrite psoriásica. A artrite psoriásica a gente pode tratar com anti-inflamatória, não esteroidal, primeira escolha para os casos mais leves, mais brandos. A gente pode fazer, se tiver artrite periférica, se não tiver acometimento do esqueleto axial e ele não tem queixas axiais, a gente pode fazer metotrexato. Para os casos mais graves, mais refratários, a gente faz os imunobiológicos. Então, colchicina, tratamento de artrite gotosa. Hidroxicloroquina a gente pode fazer como adjuvante na artrite reumatoide, pode até fazer como adjuvante na artrite psoriásica, mas como tratamento isolado não, e a gente faz muito no lúpus. Sulfato de glucosamina, alguns utilizam para osteoartrose, embora a evidência pequenininha, a maioria dos autores não recomenda. E a gente vai fazer já com o acometimento periférico da artrite psoriásica, a gente vai fazer metotrexato, 20 mg por semana, é uma dose boa, geralmente a dose máxima é de 25 mg por semana. Gabarito, letra C. Seguindo, SUS 2022, acesso direto, também questão clássica da SUS. Mulher de 70 anos é trazida por familiares à emergência com história de 5 dias, história recente, de tosse seca e 3 dias de queda do apetite e apatia intensa. Tem história de insuficiência cardíaca, essa informação é importante. Apresenta-se alerta, taquidispneica, saturação 96% em ambiente. Desculpe, sem taquidispneia. Normotensa e afebril. Ausculta cardíaca com ritmo regular em 2 tempos, frequência cardíaca normal. Ausculta respiratória com crepitações bibasais mais intensas à direita. Hemograma não mostra anemia nem plaquetopenia e mostra uma leucocitose, olha só, sem desvio, proteína C reativa elevada. Então tem um quadro respiratório de início agudo com elevação de leucócitos, com elevação de PCR. Então parece ser um quadro pulmonar inflamatório. Glicemia ok, ureia de 40, creatinina de 0,8, sódio 133, potássio 3,9. Suave nasal com painel viral negativo para SARS-CoV-2, influenza, vírus essencial respiratório e rinovírus. Radiografia de tórax em PA mostrada abaixo, o que é que a gente observa? Aqui na base do hemitórax direito, uma consolidação pulmonar. Com essa pesquisa viral negativa, esse paciente tem uma pneumonia, como ele veio de casa, a pneumonia adquirida na comunidade, tem uma PAC. Nesse contexto, e considerando o diagnóstico mais provável, a abordagem de escolha para esse paciente seria: esse paciente vai para casa ou fica internado? Então a gente pode calcular o CURB 65, certo? Confusão mental, ele tem confusão mental, ele não tem confusão mental. O paciente está bem e apresenta-se alerta, então não tem o C. Ureia maior ou igual do que 50, ele não tem, tem ureia de 40. Ele tem taquipneia? Não tem, sem taquidispneia. A pressão arterial está baixa, não tem relato de hipotensão. Ele só pontua 1 pela idade. Então, se ele só pontua 1, é um paciente que tem indicação de ir para casa. Então, a gente vai fazer antibiótico por via oral. Qual é o esquema de antibiótico? Esse paciente tem história de antibiótico, de uso recente de antibióticos, nos últimos 90 dias, não há nenhuma referência a isso, mas ele tem comorbidade, tem insuficiência cardíaca. Então, qual vai ser o esquema de antibiótico dele? Ele não vai poder fazer, por exemplo, macrolide isolado, nem vai poder fazer beta-lactâmico isolado, amoxicilina com clavulanato. Então, olha só, letra A, cefepime. Cefepime não é medicação para tratamento de PAC, é para pneumonia hospitalar. B, ceftriaxone, masclaritromicina. Ceftriaxone é de administração parenteral, não é por via oral, ele vai para casa.
ser moxifloxacino com azitromicina? Não. Seria só moxifloxacino. A azitromicina não é necessário aqui. E D, amoxicilina com clavulanato mais claritromicina. Correto. Ele não poderia fazer amoxicilina com clavulanato isolado, nem claritromicina isolada, mas os dois combinados ele pode. Poderia também fazer amoxifloxacina isolado, porque ele tem comorbidade, tem IC. Gabarito, letra D. Seguindo. SUS 2021, acesso direto. Homem de 74 anos, portador de cirrose por vírus B, comparece à consulta de rotina no serviço de transplante hepático. Familiar relata que o paciente não evacua há 3 dias, olha só, constipado. Isso é gatilho para quê? Desde ontem encontra-se confuso, sonolento durante o dia e insônia à noite, olha, trocando, inversão do ciclo sono-vigília e apresentando episódios de intermitência e agitação psicomotora. Então, olha só, é um quadro de delírio. Delírio no paciente com doença hepática crônica, o paciente cirrótico, o diagnóstico, pessoal, é qual? É encefalopatia hepática, ainda mais que ele está constipado. Nega febre do abdominal, outras queixas ou queixas urinárias. Ao exame, a febril, pulso cheio, pressão ok, palidez cutânea mucosa, uma cruz em 4, icterícia, 2 cruzes em 4, ausculta pulmonar e respiratória normais, abdômen acítico indolor. Flapping presente. O flapping não é patógeno homônico de encefalopatia hepática, mas na prova é muito sugestivo. Ausência de lesões cutâneas. O que está recomendado no tratamento inicial da provável causa básica do quadro descrito, encefalopatia hepática, qual é a droga de primeira escolha? Quase que sempre, pessoal, é a lactulona, é a lactulose, ainda mais com o paciente que está constipado. Objetivo de 2 a 3 evacuações por dia. Norfloxacino é tratamento de encefalopatia. Antipsicóticos a gente só faz num caso extremo de agitação psicomotora, um paciente hétero ou autoagressivo. Benzodiazepínico é péssimo, a gente deve evitar para o doente com doença hepática crônica, com cirrose. Droga de escolha para o tratamento da encefalopatia hepática, que é o delírio do paciente cirrótico, é lactulose, lactulona, gabarito letra A. Seguindo. SUS 2023, acesso direto. Homem de 24 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1 desde os 11 anos, deu entrada no pronto-socorro com quadro de dor abdominal, náuseas e vômitos há 10 horas, tendo evoluído com rebaixamento do nível de consciência. História de poliúria e polidipsia há 5 dias, devia estar hiperglicêmico nesses dias. Ao exame físico sonolento, desidratado, emagrecido, ausculta cardíaca normal, pressão arterial tendendo abaixo, 90/60, taquicárdica, ausculta pulmonar, presença de crepitações finas em base direita. Taquipneico, saturação 90%, abdômen flácido, indolor, palpação sem visceromegalias. Tem uma acidemia, pH bem baixinho, com uma leucocitose com desvio à esquerda, glicemia bem elevada, como já era de se esperar, potássio baixo e hipocalemia, cetonúria fortemente positiva. Esse paciente tem o quê? Diabetes do tipo 1, que está mal controlado e que tem uma complicação aguda, cetoacidose diabética. É uma acidose metabólica com anion gap aumentada às custas de quê? De cetoânions. Considerando a principal hipótese diagnóstica, cetoacidose diabética, além da antibiótico terapia, tem que fazer antibiótico na cetoacidose diabética? Não, mas a gente tem indício de infecção. O paciente tem leucocitose com desvio à esquerda, então tem uma alteração também na ausculta pulmonar, pode ser que esse paciente tenha uma pneumonia, a gente poderia fazer antibiótico sim, não estaria errado aqui. A conduta inicial adequada, então conduta inicial adequada na cetoacidose diabética sempre é hidratação. Hidratação, o paciente costuma estar bem depletados e a gente começa sempre com um soro fisiológico a 0,9%. E além da hidratação, eu vou fazer insulinoterapia, vou marcar aqui a letra A, certo? Não, pessoal, lembrar aqui, um paciente com hipocalemia, o paciente tem um potássio, nesse caso, menor do que 3,3, menor do que 3,5, eu não começo a insulina. Corrijo o potássio primeiro para depois fazer a insulina, certo? Então, insulinoterapia, eu já corto na letra A, corto a letra B e corto a letra D, e por eliminação eu já acho a resposta. O momento é de hidratação venosa, com soro fisiológico a 0,9% mesmo, e reposição de potássio. Uma vez corrigido o potássio, eu faço a insulina, nesse caso, a insulina regular endovenosa em infusão contínua, gabarito, letra C. E vamos para a nossa última questão. SUS 2022, acesso direto. Mulher de 30 anos procura atendimento no posto de saúde devido a episódio de cefaleia holocraniana em aperto desde os 20 anos. Durante os episódios, a paciente deixa de fazer suas atividades cotidianas, assim como prefere ficar em seu quarto com janela fechada e sem barulho. Isso é o quê? Foto- e fonofobia. E a dor é importante, ela não consegue continuar suas atividades. Ao tentar fazer atividade física durante os episódios, relata pior dos sintomas com dor pulsátil em região temporal. Isso deve ser o quê? Deve ser migrana, enxaqueca. Nega vômitos durante os episódios. Se não tomar analgésico,
O paciente refere que fica até 2 dias com dor. Faz uso de paracetamol 1 grama durante os episódios e, em algumas ocasiões, faz uso deste medicamento mais de 2 vezes ao dia. Nos últimos meses, apresenta uma média de 8 crises por mês. É muita crise. Essa paciente vai precisar de quê? De profilaxia para essa enxaqueca. É portadora de asma, essa informação é fundamental, e tem exames físicos neurológicos normais. Qual das medicações a seguir deve ser utilizada no paciente acima para diminuir a ocorrência de crise de cefaleia? Então, qual a profilaxia para enxaqueca? Propranolol é uma boa profilaxia de enxaqueca, segundo muitos alguns autores, isso é de escolha, mas ela não vai fazer porque, olha só, porque ela tem asma. Naratriptanos, triptanos e adipirona são medicações abortivas, são para o paciente que está na vigência da cefaleia e não profiláticas. Só nos resta aqui o topiromato, que é um anticonvulsivante que a gente pode usar como profilaxia de enxaqueca, assim como a gente pode usar, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos. Então, gabarito dessa questão, porque a paciente tem asma, não pode fazer beta-bloqueador, é a letra A, topiramato. E isso era o nosso Gabaritando SUS. E pessoal, mais uma vez, se gostarem do nosso canal, deem um like, passem a nos seguir, que tem muita coisa legal, muito material bom de medicina para vocês. Um abraço.